que a gente já sabia disso, né? Já dava para intuir, porque dava para ver pelos eventos aí do João Dória, mas está confirmado, a Mônica Bergamo publicou isso, o Lula vetou a participação de qualquer ministro do governo em eventos do João Dória. Houve um que participou, o Flávio Dino, o Zé Múcio, mas nenhum do núcleo central do PT tinha participado, e agora não vem mais ninguém. O ex-governador João Dória, né, jornalista e também ligado ao PSDB, e que participou das diretas já, foi muito ligado ao grupo do Montoro, ele foi cada vez mais para a direita, né? E eu conheço bem ele, trabalhei com ele, tenho uma amizade pessoal com ele, enfim, mas ele foi muito para a direita, né? E inclusive ao ponto de subir em palanque, né, com o Bolsonaro, né? Na época chamaram de Bolsodória, né? E eu imagino que o Covas deve ter se revirado na cova, né? Porque ele também era muito amigo do Mário Covas, e o pai dele mesmo foi perseguido pela ditadura militar. Ninguém esperava uma atitude de uma aproximação dele com a extrema-direita. Ele se arrependeu depois, mas ele foi deixando, nesse período, um rastro aí muito complicado, inclusive com relação ao Lula. Ele, em alguns momentos, debochou da questão do Lula ser preso pela Lava Jato, falou até que ia levar chocolate para o Lula na prisão, teve atitudes ruins, né, nesse período todo, e ele agora se afastou da política e tenta tocar os negócios dele, que sempre estiveram ligados ao mercado financeiro e às grandes empresas, indústrias, né? Ele tem esse evento para discutir questões ligadas à economia do país. É um setor importante que o presidente Lula certamente tem conversado, mas eu acho que o Lula tem alguns bons motivos para querer, nesse momento, um certo distanciamento de figuras que foram muito duras contra o PT e contra o próprio Lula, né? A perseguição que o Lula sofreu. Eu já esperava que isso fosse ocorrer, sabe? Ele tentou se reaproximar, levou os ministros que você citou para falar naqueles eventos do LIDE, e demonstrando o interesse em reatar as relações com o grupo de centro-esquerda, né, que estiveram juntos todos no palanque das diretas, mas eu acho que aí tem muitos obstáculos para serem transpostos, né? Eu não sei, você vê que governadores do PT participam, né, dos eventos, e ele está dizendo para os ministros que ele não gostaria. Deve ter seus bons motivos para ter feito isso. Eu acabei de lançar aqui, Florestan, uma enquete para ouvir o nosso pessoal. Eu acho que é uma decisão errada. É uma decisão com fígado. O que o Lula alega? Que os ministros emprestam prestígio aos eventos, mas tem o contrário também, né? O governo aparece ali, né? Então, essas questões, né? O Dória realmente foi muito cruel, muito baixo, né? Foi, é claro que foi. Mas, não sei, eu acho que não foi boa essa decisão, e principalmente não foi bom ter vazado essa decisão. O ruim foi ter vazado essa decisão. Não sei quem vazou, mas alguém vazou, porque evidentemente que o Lula não ia anunciar, olha, meus ministros não vão participar do Dória, porque ele é presidente do Brasil, né? Então alguém vazou. Então eu achei péssimo vazar isso daí. Não acho que é uma decisão correta. Viu, Léo? Ele hoje é presidente do Brasil. Então o Alckmin também. O Alckmin é vice-presidente, mas, né, falou tudo que ele falou. O João Dória foi além do que foi o Alckmin, né? Isso sim é verdade, mas não acho bom para o governo isso, porque é uma vitrine para o governo também, assim como o Dória, né, que usa, né, esses ministros para, né, para valorizar seus eventos, né, o governo ganha uma vitrine também, né, importante, com empresários, que é o setor, né, que falta para o governo conquistar. Então, acho que há uma troca aí. Eu acredito que é uma decisão assim, né, tomada com fígado, né? Alex, eu acho até, você tem toda a razão, aquilo é uma vitrine mesmo, e é uma maneira de você conversar com aqueles que não estão do seu lado, né? Você pode estabelecer esse diálogo. Eu acho que nesse sentido você tem toda a razão. Agora, também acho que ele é desafeto do próprio Alckmin, né? Pelo próprio histórico de disputa interna no PSDB e a maneira como ele deu
passa para trás no Alckmin, né? E o PSDB acabou se destruindo, se autodestruindo, né? O que restou do PSDB, dessa confusão toda que foi estabelecida a partir dessa disputa política, ficou claro. Agora, eu acho que você tem razão. Eu acho que o governo não deve ficar dizendo com esse pode, com aquele não pode, porque ele tem que conversar com todos, principalmente nesse momento, né, em que nós estamos enfrentando a extrema-direita e o fascismo. Está na hora de você tentar ter diálogo com os diferentes. Né? Então, eu acho que nesse sentido você tem razão. Não, se a gente para pensar, né, o maior exemplo de reconciliação é a Rede Globo. Né? Quem colocou o presidente Lula na cadeia foi a Rede Globo, e a relação do governo Lula com a Globo anda às mil maravilhas. Deixa eu trazer aqui o resultado. A gente está com 90% dizendo que sim, o presidente Lula não deve vetar os ministros nos eventos do Dória, e 10% acreditando que, ao contrário, ele deve construir pontes aí com o empresariado. O Henrique está dizendo que Dória criou o Cansei e outras lástimas da direita. Agora se aproxima do PT com interesses próprios, mantém a distância. Eu vou trazer só um exemplo, né? Além dessa coisa de levar chocolates na cadeia. Isso aqui, na época, realmente foi muito revoltante. Né? Quando o presidente Lula, tentaram transferir o presidente Lula para o presídio de Tremembé para assassiná-lo, né? O objetivo era matá-lo, ela colocava Gleisi Lula Hoffmann, né? Gleisi Hoffmann, ela postou: a segurança e a vida do presidente Lula estarão em risco sob a polícia de João Dória. Sua transferência para Tremembé 2, sem prerrogativas de ex-presidente, é mais uma violência da farsa judicial a que ele foi submetido. E aí o Dória respondeu: Gleisi, fique tranquila, ele será tratado como todos os outros presidiários, conforme a lei. Inclusive, o seu companheiro Lula, se desejar, terá a oportunidade de fazer algo que jamais fez na vida, trabalhar. Né? O Dória nunca se retratou, né, objetivamente, mas tem isso que o Alex coloca, né, que de fato ele reúne grupos empresariais, ele tem prestígio. Nessa área. Só para fechar aqui, vocês lembraram, inclusive, que ele teve um papel na questão da vacina e tal, que é outra coisa que tem sido lembrada. Mas teve um papel central, né? Isso aí não é fato. Quem puxou, quem tornou a vacina possível foi o Dória. Isso aí tem as coisas ruins, mas tem essas coisas boas também, né? Eu acho que isso aí não pode ser também. A Globo também nunca se retratou, né, Alex? O Dória forçou o Bolsonaro a adotar a vacina. Isso aí, quanto a isso, não há dúvida. Ele até esticou a corda e acabou se brigando com o Bolsonaro e o bolsonarismo, que odeia ele. Ele virou adversário, acho que mais... Figadal. Agora, a Globo também não se retratou, né, Léo? Não, também não. Não cobra a Lava Jato. Tudo que acontece com a Lava Jato, que envolve o nome do Dallagnol e do Sérgio Moro, passa a distância da TV Globo. Né? Vamos falar já sobre isso. O Thiago está dizendo: Lula não pode mesmo autorizar que Dória catalise a intermediação com os empresários. O LIDE é um grupo de lobistas. E o fato é o seguinte, quer dizer, o Lula também não precisa do LIDE para falar com empresários, né? Essa é uma outra questão. O Lula tem o seu conselhão lá. Agora, sobre a relação Lula-empresários, tem um dado interessante. O presidente não está se reunindo com empresários como se reunia no passado. Ele faz a seguinte leitura: ajudou esse pessoal pra caceta no passado, né? Todo mundo ganhou muito dinheiro e muitos viraram as costas quando ele foi alvo dessa campanha de perseguição liderada pela Rede Globo. Então, hoje, o presidente tem mantido uma relação mais fria, né, com o empresariado, e não é só com o Dória. Né? O Dória, na verdade, é uma situação diferente, mas com o empresariado já é uma situação mais fria, uma relação mais fria também. Eu acho que ele se sente melhor lá na Fiesp, né? Na Fiesp ele se dá bem. Mas ele é o Josué, o filho do Zé Alencar, é uma situação diferente e está inserido no projeto de reindustrialização. Mas não é mais, se você olhar a agenda do Lula, né, diária que eles fornecem, foram, acho que, raríssimos os encontros com empresários, propriamente, né? Em eventos privados. Recebeu o presidente do grupo Itaú, tal, recebeu o presidente. Isso não está acontecendo.